Alice, me conte não somente sobre a concepção de Sem Seu Sangue, mas também por toda a trajetória que você atravessou até esse debut no formato de longa-metragem. Você tem dois créditos, né, na direção de curtas, além também de alguns em montagem, né? Então me pergunto se tudo isso aí foi uma bagagem que para essa escolha, né, do debut em longa-metragem. Uhum. Sim, de fato realizei dois curtas só, um em 2010, o outro em 2013, e mas trabalhei muito com montagem. Esse filme que eu fiz em 2013 eu fiz lá na França, eu estava fazendo uma residência lá de 2 anos, e aí quando voltei, já voltei para o Brasil com o projeto de desenvolver e realizar o Sem Seu Sangue, já existia a ideia, mas também comecei a trabalhar direto com montagem, assim, inicialmente curtas e programas de TV, e depois comecei a passar para os longas e ter algumas experiências também de montar longas, e eu acho que isso tudo trouxe muita bagagem, muito aprendizado, assim, para o momento que chegou a hora de dirigir o longa, assim, que foi um longo processo, né? Desde que eu comecei a escrever em 2014 até a filmagem em 2018, foi um tempão que eu fiquei desenvolvendo e trabalhando em paralelo, assim, colaborando com outros diretores, e isso foi muito... Desculpa, eu tinha travado um pouco. É, Quando o seu filme começou a fazer esse circuito por festivais, sejam eles nacionais quanto internacionais, eu vi muitas matérias e até críticas, enfim, apontando ele como um filme de terror, embora ele necessariamente não seja um filme de gênero, né? Ele é Uhum, um romance que vai se veredando aí por esses caminhos mais soturnos, digamos assim. É, uhum. mas me conte como foi, de repente, reconhecer a sua obra dentro de elementos, né, do gênero, sobretudo porque o terror que, enfim, né, explode na tela, ele se dá muito até por questões físicas, até mesmo também de saúde em relação aos personagens. Eu acho, por exemplo, a cena mais aterrorizante do seu filme é um que a protagonista, né, ela está passando por uma endoscopia, e tem também o fato de que um dos personagens ele tem hemofilia, né? Então eu vejo o horror muito mais centralizado nesses momentos físicos, né, digamos assim. Não, sem dúvida, eu acho que é um horror que passa muito por essas questões do corpo mesmo. E questão dos fluidos também, do sangue, tudo isso é muito... É um horror meio visceral, né? Mas existia, sim, essa vontade de dialogar com o gênero. Eu sabia que eu nunca ia conseguir fazer um filme de horror tradicional e conseguir obedecer todas as regras do gênero e suprir essas expectativas, mas existia uma vontade de dialogar com isso, até porque eu sou uma admiradora do cinema de horror, assim, desde o cinema de horror mais clássico, dos anos 40, até o que é feito hoje em dia. E muito hoje em dia a gente vê muitas mulheres fazendo cinema de horror, e eu acho interessante isso também. E era isso, eu acho que a vontade era um pouco passar esse horror pelas sensações do corpo mesmo, assim. E a, a cena da endoscopia foi um pouco concebida como esse mergulho na profundeza mesmo, um mergulho no lado mais sombrio, assim, né? E num certo pesadelo, né, que ela vai viver a partir dali. E acho que tinha muito isso de trazer essa questão da doença como uma coisa também, de uma patologia também, que é um pouco mental também, é um pouco delirante. Tudo isso eu acho que se conectava bem, assim, com o horror e com o que eu queria dizer também sobre o desejo, sobre, enfim, sobre o medo e o desejo caminhando um pouco juntos, e um pouco nesse sentido mesmo que eu queria. E você pode contar mais sobre esse aspecto central do roteiro, que é justamente o elemento romântico, desse amor quase obsessivo que faz a protagonista mergulhar, enfim, até mesmo por uma cultura, um credo que ela desconhece, Uhum, do retorno, né, desse amor. uhum.
Eu acho que é uma coisa, um desejo um pouco que não reconhece nenhum limite, né? Nenhum limite do que é o desejo do outro, né? Porque o Arthur é um personagem que flerta um pouco com a morte e que tem a maneira dele de lidar com a doença dele, e ela passa um pouco por cima disso, para tentar justamente voltar a viver ao lado dele. E eu acho que tem um pouco essa coisa de um desejo meio destrutivo, meio tão poderoso que ele chega a ser um pouco uma potência um pouco destrutiva, assim. E que não reconhece limites e que vai se apropriar de coisas de uma forma irresponsável, inconsequente, e vai tentar mexer com tudo que está disponível para suprir a ausência ali, né? Para fazer com que aquilo volte a existir na vida dela, aquela pessoa que ela perdeu. E eu acho que é um pouco por aí. E me conte sobre o processo de escalação do elenco, porque os nomes centrais se dividem ali em veteranos, né, como a Silvia Buarque e o Lourenço Mutarelli, e você também escalou atores que estão debutando, né, como a Luísa, ou que ainda estão nas suas primeiras experiências com cinema, né, que é o caso do João Paiva e do Digão Ribeiro. Então, como foi o processo para encontrar esses intérpretes? Uhum. Não, o Juan, eu acho que ele até já tinha um pouco de experiência, tinha até mais experiência que eu, assim, com longas, ele já tinha feito filmes, mas eu acho que eles não tinham ainda estreado, esses filmes ainda estavam terminando, assim, finalizando, mas ele já tinha uma experiência e tinha muita experiência com TV também, né? Fez algumas novelas. E o Digão também tinha um pouquinho de experiência. A Luísa, de fato, estava estreando, nunca tinha feito nenhum curta, nada, era a primeira vez dela na frente de uma câmera. E o Ismar, que faz o irmão dela, também não tinha essa experiência. Mas foi uma mistura, né? O Nauel, que faz o francês, é um ator super profissional e que, enfim, ele bomba lá na Europa, já fez vários filmes grandes. E eu acho que foi uma mistura e foi um pouco. Eu fui escolhendo conforme as presenças me impactavam, assim. Agora, os dois principais foi depois de uma longa pesquisa. Convocamos assim meninos e meninas em muitos lugares diferentes, recebemos, entrevistamos 50 meninos e 50 meninas até chegar nos dois principais. Foi um longo processo que durou um ano, mas assim que eu conheci os dois, eu senti que eles tinham algo diferente, assim, eles tinham essa densidade que eu estava procurando para os dois personagens e já sabia que eu gostaria muito de trabalhar com eles, assim. E a questão da experiência, eu acho que não fazia muita diferença, assim, porque estava todo mundo tão dentro da proposta e tão comprometido, assim, com o que o filme é, e tão entendendo mesmo o que estava se passando, que eu acho que a gente não teve nenhum problema, seja com atores mais profissionais, seja com atores estreantes, assim, estava todo mundo no mesmo clima e muito dentro. Sim. Eu imagino que quando um roteirista, né, também dirige, né, o seu próprio texto, acho que é como se a obra ali se nascesse duas vezes, né, porque o processo ali da criação do roteiro é bem diferente do dirigi-lo. Mas acredito que você passou ali por uma terceira etapa ali de nascimento dessa obra, digamos assim, por também liderar a montagem. Então, como que se deu aí todas essas, digamos, encarnações ou versões de Sem Seu Sangue, né, nessas etapas? Uhum. Não, isso é muito interessante mesmo, são versões muito diferentes que existem em cada etapa. E foi curioso participar do início e do fim, porque eu acho que o nosso roteiro, eu escrevi junto com o Leonardo Leves, né? E o argumento era meu, a ideia do filme era minha, mas a gente escreveu juntos e foi desenvolvendo várias cenas, vários personagens. E era um roteiro que tinha muitos caminhos, assim, e trazia muitos elementos, muitas vozes e muitas coisas ao redor dessa trajetória da Silvia. E quando eu fui dirigir o filme, eu sabia que o mais importante para mim era a gente estar perto dela e a gente conseguir viver essa jornada sensorial dela, no processo de luto e tal, mas estar o mais próximo possível
das sensações que ela vive, né? E aí, quando chegou a hora de montar, a primeira coisa que eu fiz foi montar a versão do roteiro. E aí vi que o filme, assim, além de ser muito longo, eram 2 horas e 40 que deu essa primeira versão, ele se distanciava muito da Sylvia, porque justamente vinham essas outras vozes, vinham esses outros personagens, e existia um excesso, assim. E aí foi um longo período, 6 meses, que a gente ficou trabalhando até encontrar essa essência que o filme deveria ter, que aí era a minha vontade como diretora do que o filme seria, assim. E aí foi um processo longo, aí a Luísa Marques montou um período comigo, depois veio a Eva Randolph, que trabalhou um pouco na etapa final, mas foi um pouco assim, primeiro achamos o início do filme, depois o final, e aí o meio foi o momento mais complicado da gente encontrar, da gente voltar a se aproximar da Silvia, assim, mas foi isso. O seu filme ele foi exibido no Festival de Cannes ano passado na Quinzena dos Realizadores, correto? Eu, Sim. eu não me recordo se foi nessa mesma mostra, mas ele estava no Festival de Cannes e tem um filme do Bertrand Bonello, que é o Zombie Child. E eu vejo muitas semelhanças. Acho que são filmes que conversam muito entre si. Algum jornalista apontou a similaridade entre o seu filme com o do Bonello? Você assistiu também o do Bonello? Uhum. Assisti lá. Na verdade, a curadora da Quinzena de Realizadores, uma das curadoras aqui me deu o telefonema que a gente estava selecionado. Ela já falou de cara, assim, seu filme dialoga muito com outro filme que está na seleção, mas eu não vou dizer qual é agora, porque a gente não pode revelar, mas você vai saber qual é e tal. E aí, quando eu vi lá na seleção o Zombie Child e fui pesquisar, eu vi que tinha tudo a ver. E fui assistir e levei o Juan para assistir comigo na sessão principal lá do filme. Foi bem legal. Mas sim, muita gente comenta mesmo, porque é muito parecido. Assim, a essência tem muito a ver, assim. Mas eu acho que assim, as pessoas podem buscar essa relação, com certeza. E focando só em seu filme, Sem Seu Sangue, você percebeu alguma distinção em relação aos debates que foram gerados entre as plateias brasileiras e as internacionais? Você percebeu uma distinção assim muito grande em relação às perspectivas do seu filme? Eu sinto diferença em relação à questão do ritual que a Silvia realiza ali mais para o final do filme, porque as pessoas estrangeiras acham que eu estou falando ali de uma religião brasileira. E aí eu tenho que sempre explicar que não, que aquilo ali é uma amálgama de vários signos que a Silvia vai catando em tudo quanto é fonte, que vem no voodoo haitiano, mas não só isso, ela assiste um filme que tem um ritual hindu, e aí ela vai buscando, e aí sempre procurando fontes que são meio questionáveis e tal, mas isso não tem nada a ver com uma religião afro-brasileira, e eu queria que não fosse uma coisa, uma emulação de um ritual de verdade, eu queria que fosse um ritual que a própria Silvia inventou do jeito dela, assim. Então, eles acham que existe uma coisa antropológica e tal, e eu explico, não, não é bem por aí, a coisa foi bem já filtrada pelo que a cultura pop desenvolveu em cima desses signos, e a Silvia inventou ali do jeito dela, se apropriando de tudo que ela via, de uma forma caótica e meio leviana mesmo, assim. E Alice, tem um projeto que você está acreditada como montadora, que é Os Últimos Dias de Gilda, do Gustavo Pizzi. Você está lidando com a montagem dele nesse período agora de isolamento Já social? terminamos a montagem, está quase estreando já. Ah, Foi muito legal. e Alice, onde e quando as pessoas podem começar a assistir o Sem Seu Sangue? Então, agora ele está confirmado já, vai estrear amanhã no Rio não, no Rio e em Fortaleza. Nas semanas seguintes, deve se confirmar com a abertura dos cinemas São Paulo, Manaus e Recife. E em breve na Netflix também, que ele vai ser disponibilizado lá também. Alice, muito obrigado pela entrevista e desejo sucesso com essa Eu nova que etapa. agradeço. Obrigada por tudo.
Tchau, boa Valeu. Tchau, tchau.